Amados, já vamos à palavra do nosso Deus em Romanos capítulo 5. Nós vamos dar continuidade à exposição desse domingo ao livro de Romanos. Hoje pela manhã nós expusemos do versículo 1 ao versículo 11 e agora à noite nós daremos continuidade à exposição do capítulo e iremos do versículo 12 ao versículo 21. Romanos capítulo 5, versículo 12 ao versículo 21. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ouça com fé a leitura da sua santa palavra. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim um dom gratuito como uma ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, pedindo a bênção do nosso Senhor. Senhor Deus, Pai de misericórdia, Deus gracioso e bondoso, diante da Tua palavra, Senhor, o Teu povo está assentado, como filhos que esperam a instrução de um pai, como um discípulo espera a instrução do seu mestre. Nós reconhecemos, Senhor, nós precisamos da Tua palavra, e como o apóstolo Pedro disse, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Sim, Senhor, ela é nosso alicerce, ela é o nosso fundamento seguro, sobre o qual o Senhor nos revela a salvação e a obra do nosso amado Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Nos dá graça então, Senhor, de contemplarmos agora o Teu Filho nas letras da nova aliança, para que então possamos amar cada vez mais esse nosso bendito Salvador, o nosso único Deus e vivo e verdadeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos assim em nome dele. Amém. Irmãos, quando nós meditávamos em Gênesis capítulo 2, e nós chegamos no versículo 16 e 17, nós estudamos acerca de uma doutrina chamada Pacto de Obras. E lá nós respondemos uma pergunta que eu penso ser muito comum para muitas pessoas, pelo menos para mim não era quando eu me converti. Eu já falei essa pergunta várias vezes para os irmãos. Por que é que eu recebo o pecado e a culpa do pecado de Adão, se não fui eu quem pequei? Por que eu recebo essas consequências? E nós vimos a explicação lá em Gênesis capítulo 2, do porquê que nós recebemos a imputação do pecado da culpa de Adão. A mesma resposta para isso, irmãos, é a resposta que nos explica o porquê de nós recebermos a justiça de outro, quando não fomos nós que morremos na cruz. Por que a morte de um é suficiente para me perdoar e me purificar dos meus pecados? Por que a justiça de um é suficiente para me sustentar diante de Deus? A mesma resposta é encontrada. E é sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar aqui, irmãos. Lembremos novamente o que nós rememoramos hoje pela manhã, que o apóstolo Paulo, desde o capítulo 1 de Romanos, ele está argumentando uma coisa: todo homem merece a condenação, porque todo homem é pecador diante do Senhor. Não há um só justo, ele fala em Romanos capítulo 3, versículo 10, não há um justo sequer, ninguém que faça o bem. Ou seja, por nosso próprio pecado,
nós somos merecedores da condenação e da justiça de Deus, do juízo de Deus. Mas o problema não está só aí. O problema está, o apóstolo Paulo vai comentar no capítulo 3, que não há nada que nós possamos fazer para merecer a salvação. Não há nada em nossas obras, nenhum mérito que nos diga, que nos coloque diante de Deus como justos e merecedores da sua justiça. Qual é a solução então que Deus providenciou? Ora, se os homens merecem a condenação e não há nada que nós possamos fazer por nossa salvação, Ele nos apresenta uma maravilhosa doutrina chamada justificação pela fé. Quando Deus nos imputa a justiça de Cristo sobre nós, aqueles que creem, não na sua suficiência, não no seu braço forte, não na sua capacidade de cumprir a lei, mas na capacidade de Cristo cumprir essa lei. Este é justificado pela fé somente. Então, no capítulo 5, como nós vimos, irmãos, o apóstolo Paulo nos mostra os efeitos da justificação pela fé. Quais são as consequências dos efeitos dela na nossa vida, no passado, no presente e no futuro? E nós meditamos acerca disso hoje pela manhã. Agora, o apóstolo Paulo vai responder uma outra pergunta que surge desses 4 primeiros capítulos. A pergunta é: como e por que a justiça de um só homem é suficiente para me salvar? Você já parou para pensar, irmãos? Cristo morreu na cruz no meu e no seu lugar. Por que essa morte no meu e no seu lugar tem validade real diante do Senhor? Por que a justiça dele, de um só, é suficiente para satisfazer e cumprir o pecado de muitos? Por quê? É sobre isso que o apóstolo Paulo vai argumentar aqui agora, irmãos, no capítulo 5. E a estrutura desse texto que nós lemos, no versículo 12 ao 21, ela poderia ser dividida da seguinte forma. Primeiro, o apóstolo apresenta Adão e Cristo. Depois, o apóstolo Paulo faz uma comparação entre Adão e Cristo. E por último, ele faz um contraste. A comparação é um paralelo e depois ele faz um contraste. Essa é uma divisão, irmão, natural do texto. Particularmente, eu vou destacar uma outra divisão aqui, que também é natural, mas focando num outro ponto. Nós vamos dividir o texto de duas formas. Primeiro, aquilo que o Senhor fala acerca de Adão, por meio do apóstolo Paulo, e aquilo que o Senhor fala acerca de Cristo. E como esses dois estão contrastados e concorrentes um com o outro. Então, primeiro nós veremos Adão e a morte de todos. Adão e a morte de todos. Veja, por favor, o versículo 12, irmãos. Esse versículo 12 poderia ser o resumo de tudo que é falado acerca de Adão. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. No decorrer do capítulo, irmãos, Paulo vai e volta, falando a mesma coisa com informações novas, acrescentando uma imagem mais aberta, mais ampla acerca do que ele está falando do pecado de Adão e a consequência sobre nós. Então, a primeira coisa que ele fala, veja aqui: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem. Paulo está aqui, irmãos, diretamente se referindo à queda. Veja que o tempo todo Paulo faz referência a Adão. Isso aqui é importante, irmãos, e nós começamos a perceber qual é o ponto do argumento do apóstolo Paulo. Ele está se referindo à queda. O pecado entrou por meio de um só homem. E essa palavra se repete, porque por meio de um só homem entrou o pecado e a morte, por meio da transgressão de um só homem, de um só homem, de um só homem. E isso se repete. Ele está se referindo a Adão. Ele não está falando de Adão e Eva. Não é que ela não tenha pecado, como nós vimos, que ela foi a primeira a comer do fruto proibido, mas é porque diz respeito a Adão como representante pactual da humanidade. É por isso que o apóstolo Paulo enfatiza Adão o tempo todo. E nós nos lembramos então de Gênesis capítulo 3, quando Adão come e peca contra o Senhor. É a Adão que o Senhor procura. Adão, o que fizeste? A mulher que tu me deste, Senhor, me deu do fruto e eu comi. O Senhor procura primeiro a Adão, porque foi Adão que ele havia estabelecido. O apóstolo Paulo assim o faz, irmãos. Agora, veja uma coisa interessante, irmãos. Se o pecado entrou no mundo, quando o mundo já estava criado, completamente criado, lembremos de uma coisa: Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º ele descansou. Adão e Eva foram criados no 6º dia. A queda se passa exatamente no 7º dia. O mundo já estava criado. O que o apóstolo Paulo está falando é: o pecado entrou no mundo por meio do homem. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Alguns, eles vão pensar que Deus é o criador do pecado. Isso é blasfêmia.
A ênfase que o apóstolo Paulo está dando aqui, o que o texto de Gênesis nos traz, é que Deus não é o autor do pecado. O pecado ele entrou no mundo por meio do homem. Deus não criou o pecado, Deus não criou o mal. Ele criou todas as coisas, e a ênfase de Gênesis capítulo 1 é: e viu Deus que tudo era muito bom. E viu Deus que aquilo era bom. Deus criou um mundo bom, mas o homem é que se meteu por maus caminhos, conforme Eclesiastes 7:29 diz, irmãos. Ora, se tudo que foi criado até o ápice, que foi o homem, então o pecado não é criação de Deus. O que é o pecado então? 1 João capítulo 3, o apóstolo João diz: o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, o pecado é uma atitude do coração do homem para com o seu Criador. A atitude da criatura para com o seu Criador. Tanto Satanás, os seus anjos, quanto o homem, no exercício do seu livre-arbítrio que eles tinham à época, levantaram-se contra o Senhor. E então o pecado entrou no mundo. Irmãos, acusar Deus de criador ou de ser o autor do pecado é a mesma coisa que dizer que os legisladores de uma nação são criadores e responsáveis morais pelos crimes daqueles que quebram a lei. Sabe por quê? Porque a lei, se o pecado é a transgressão da lei, a lei não é uma criação arbitrária da parte do Senhor. A lei é a expressão do seu caráter santo. A lei é a expressão moral de quem Deus é. O que Deus é torna-se padrão moral para a sua criatura. Deus é santo, então o homem deve ser santo. Dizer que Deus é o autor do pecado é dizer que os legisladores de uma nação são criminosos porque eles legislam, criam leis. E não é esse o ponto. O pecado é uma rebelião, é uma obstinação contra o Senhor. A primeira coisa que nos aposta é: o homem é responsável pelo seu pecado, porque o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. O apóstolo Paulo enfatiza. Qual a consequência então? Veja aí no versículo 12: e pelo pecado a morte, e pelo pecado a morte. Versículo 12 diz: assim também a morte passou a todos os homens. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo constata uma realidade que ele já vem explicando já há bastante tempo, e é que ele fundamenta o que ele está dizendo. Qual é o fundamento? A morte veio a todos por causa do pecado de um. Quem foi esse? Adão. E por que a morte veio a todos? O que está implícito aqui no que o apóstolo Paulo está falando? Porque Adão era o representante pactual da humanidade. Lembremos de Gênesis capítulo 2, irmãos. Quando Deus entra em pacto com Adão e coloca ele como representante da humanidade, aquilo que fosse de Adão seria dos seus descendentes. Se Adão obedecesse, ele teria vida. Se Adão desobedecesse, como o Senhor anunciou, ele teria morte. Ora, Adão desobedeceu. O que é que os homens recebem? Morte. Porque ele é o nosso representante pactual. Sem a representatividade de Adão, irmãos, não há uma explicação para o fato de que todos estão mortos e que a morte foi dada a todos. Por isso, queridos, Romanos capítulo 3, versículo 10 a 18, veja por favor. Quando o apóstolo Paulo fala: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a umas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urna e engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca deles a tem cheio de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor diante de Deus, diante de seus olhos. Versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a realidade, irmãos, de todos nós sem Cristo. Esse é o testemunho da Escritura. O homem não nasce bom e a sociedade corrompe. O homem não tem uma estimazinha boa lá no fundo do seu coração. A Escritura é clara e taxativa quando diz: todos nasceram em seu pecado, conforme Davi fala no Salmo 51, versículo 5: em pecado me concebeu minha mãe, desde o meu nascimento, desde a minha geração, eu nasci como um rebelde diante do Senhor. Qual a conclusão então? Versículo 12 aí, no finalzinho dele: a morte veio assim para todos, porque todos pecaram. E aqui é interessante, irmão, porque esse porquê todos pecaram está em comunicação com o pecado que entrou por meio de um só homem e por meio desse pecado a morte. Ou seja, ele usa o verbo pecar aqui, irmãos, não no tempo presente. Porque se Paulo quisesse mostrar simplesmente a morte por causa do pecado, por causa dos nossos pecados de hoje,
porque eu peco hoje, então eu morri, ele teria falado que o pecado entrou no mundo pelo pecado da morte, porque todos pecam. Porque todos pecam. Mas o apóstolo Paulo está falando no passado. O pecado entrou no mundo e com o pecado da morte, porque todos pecaram. Como quem fala assim, é exatamente quando que todos pecaram? No passado. Quando? Em Adão. Quando Adão pecou, todos pecaram nele. Todos pecaram nele. Adão, irmãos, era um representante. Enquanto ele estivesse de pé, nós estaríamos de pé. Se ele caísse, nós cairíamos. E nós caímos. Todos os seus descendentes, então, irmãos, recebem a culpa e a condenação do pecado. É por isso, irmãos, é por isso que Cristo nasceu de forma sobrenatural, gerado pelo Espírito. Não é por causa do coração, do suposto coração imaculado de Maria. Isso é uma heresia, irmãos. Maria também era descendente de Adão e por isso também era pecadora, como eu e você. E por isso ela falou: bendito seja meu Salvador. Ora, um pecador, um não pecador não precisa de Salvador. Por que ele está falando aqui? Porque todos são filhos de Adão, todos. Era necessário que, para que Cristo fosse o nosso Redentor e o nosso representante pactual, ou seja, um verdadeiro filho de Adão, mas sem o pecado, ele precisou ser gerado sobrenaturalmente. Como então a transmissão da natureza pecaminosa de Adão foi anulada em Cristo? Pelo Espírito Santo que envolveu a Virgem Maria. Exatamente para que ele fosse o nosso representante perfeito, tal qual Adão, era necessário que o seu nascimento fosse sobrenatural, para que ele não fosse pecador como por nascimento, por status e por estar em Adão. Apenas um, irmãos, apenas um foi descendente de Adão e de forma sobrenatural teve a sua natureza anulada. Apenas um foi assim, porque apenas um é o nosso Redentor e o nosso substituto perfeito. E foi o Espírito Santo que santificou e anulou essa natureza pecaminosa. E então, irmãos, surge uma pergunta no que o apóstolo Paulo está falando. Veja, por favor, o versículo 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O apóstolo Paulo, ele mesmo faz uma resposta a uma possível pergunta. Veja, Paulo, você está falando de pecado, de que o pecado reinou, o pecado entrou no mundo. Mas se só há pecado quando há transgressão da lei, como é que você está falando de pecado? Aí ele responde no versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Qual o ponto aqui, irmãos? Paulo afirma, realmente não havia lei, mas ainda assim, quando você olha desde Adão até Moisés, o que é que constata? A morte reinou. A morte reinou. Ora, se a morte é consequência do pecado, e se ela reinou e imperou, basta ler Gênesis capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. É impossível não perceber que a morte imperou, o pecado imperou no meio da humanidade. Mesmo que não tenha um pecado contra uma lei explícita, como Adão fez, é por isso que ele fala assim, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Que semelhança é essa? Deus havia dado uma lei explícita para Adão, e Adão transgrediu essa lei explícita. Ora, os homens ainda não tinham essa lei explícita de Deus. Ela foi dada em Êxodo capítulo 20. Ela não foi criada em Êxodo capítulo 20. Ela foi entregue como um pacto entre Deus e o seu povo, como uma expressão do pacto entre Deus e o seu povo. Mas ela não foi criada em Êxodo capítulo 20 com a entrega dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos já existiam, por assim dizer, no coração do homem. Lembremos, irmãos, que foi exatamente esse argumento do apóstolo Paulo. Volte, por favor, Romanos capítulo 2, versículo 12 e 16. Romanos capítulo 2, versículo 12 a 16. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram, perceba, a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se.
no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Qual é o argumento do apóstolo Paulo, irmãos? Sim, os que não têm lei também perecerão sem lei. Os que têm lei, ou seja, os judeus que receberam a lei do Senhor, perecerão com a lei. Os dois perecerão. Por que isso? Deus entregou a lei a Adão como meio de justiça, como meio de ter vida, e eles não mais podem fazer isso. Mas quando eles, sem lei, julgam coisas boas e coisas más, algo errado e algo certo, eles estão mostrando uma coisa, o apóstolo Paulo está falando, que no coração deles está gravada as normas da lei. E onde está gravado isso? Na consciência, no coração. Esse é o argumento do apóstolo Paulo, irmãos. E ainda, queridos, ele fala, volta comigo para Romanos capítulo 5. E ainda ele fala, finalzinho 14, o qual Adão prefigurava aquele que havia de vir. Abertamente, então, irmãos, o apóstolo fala que Adão prefigurava alguém. Essa palavra prefigurar, ela pode ser traduzida como figura ou como tipo. Ele apontava, ele era um aspecto imperfeito que apontava para alguém perfeito. Ele prefigurava, ele era um tipo, como uma sombra aponta para a realidade, como uma semente em relação a uma árvore. Adão era um tipo que apontava para alguém perfeito. E durante toda essa perícope, irmãos, tudo pode ser resumido nisso. Por meio de Adão entrou o pecado no mundo. E Deus suscitou um outro Adão. Essa não é a primeira vez que o apóstolo Paulo fala isso, irmãos. Abram, por favor, 1 Coríntios, capítulo 1, por favor. Perdão, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22 e 45. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 22 e 45. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Versículo 45 agora. Pois está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O contraste aqui, irmãos, então, que vai ser posto a partir daqui para frente, é que Adão fez o que fez. Por meio do pecado de um só homem, entrou a morte. Por meio do ato de um só homem, entrou o pecado, pelo pecado a morte. Mas agora, Deus levantou um outro Adão, um segundo Adão, um perfeito Adão, que fez aquilo que o primeiro Adão não pôde fazer. E então, irmãos, isso é introduzido, veja o versículo 15, uma palavra maravilhosa, uma palavra que resume o Evangelho, como eu já falei irmãos por outras vezes. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Todavia, não é assim o dom gratuito como muita ofensa. Ainda no versículo 16, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Entretanto, todavia, entretanto, irmãos, diante de um quadro tão tenebroso, de que todos caíram em Adão, por causa do pecado de um só homem, que era o nosso representante pactual. Todos nós pecamos nele e continuamos pecando com os nossos próprios pecados. O Senhor introduz uma palavra, todavia. Entretanto, não é o fim da história. A história não para em Adão, porque Deus levanta um outro, um segundo, um perfeito Adão. E esse Adão é Jesus Cristo, que ele vai apresentar a partir de agora, irmãos. Versículo 15. Agora nós vimos Cristo e a morte de todos, e agora nós veremos Cristo e a vida de muitos. Veja o que fala a partir do versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ou como a NVI traduz, muito bem traduz, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Essa expressãozinha aqui, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. A melhor tradução, ou mais clara, seria: não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Sim, o apóstolo Paulo está falando, o pecado de um só homem trouxe essa desgraça toda na humanidade.
O pecado de um só homem trouxe a morte. Um pecado de um só homem trouxe sim a condenação. Mas não tem comparação a graça de Deus diante desse quadro. Não se compara o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus com o que o primeiro Adão fez. Olhemos para o que o segundo Adão fez. Primeiro, o apóstolo Paulo fala, versículo 15: o dom de Deus é maior que a ofensa do homem. Versículos 16, 18 e 19, o apóstolo Paulo diz: a desobediência trouxe condenação para todos, mas a graça e a obediência trouxeram justificação para muitos. Ainda, o versículo 17: a consequência da queda de Adão é que a morte reinou em Adão, mas o dom da justiça reina em Cristo. Ou seja, a morte reinou. Não há como ninguém escapar da morte, irmãos. Todos os homens morreram. Os únicos que na Escritura Sagrada não morreram, como Enoque e Elias, todos eles eram exatamente para tipificar e apontar para a realidade do Evangelho. Haverão aqueles no meio da humanidade que não sofrerão a morte eterna. Passaram da vida direto para estar com o Senhor. E ainda, irmãos, versículo 20 e 21. Se havia pecado e morte, mesmo sem lei, para que a lei foi entregue então, né? Versículo 20 e 21, veja. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por que a lei foi entregue já que existia pecado antes da lei? O apóstolo Paulo fala, a lei foi entregue exatamente para avultar o pecado, ou seja, para deixar claro, vocês pecaram em Adão sim, mas olhem para as suas próprias ações, vocês também são por suas próprias ações pecadores, tanto por Adão quanto por vocês são pecadores. A lei avultou o pecado. A lei foi entregue, irmãos, em Êxodo capítulo 20, não como um meio de salvação. Nunca, após a queda, a obediência e os méritos de um homem pode contribuir em alguma coisa para a sua salvação. Depois que o pecado entrou no mundo e a morte entrou, o homem está enfraquecido. A sua obediência, o apóstolo Paulo fala, não pode trazer benefício nenhum diante do Senhor. Morto não traz vida para si. É isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, porque todos estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais costumávamos andar outrora. Sem Cristo, todo homem está morto. Por isso que a lei foi entregue, para deixar claro isso, para que ninguém pense, Senhor, eu realmente sou bom, veja os meus méritos, veja as minhas obras, veja o que eu fiz, Senhor, me dê aqui a salvação. O apóstolo Paulo acabou de argumentar no capítulo 3, não há ninguém que possa fazer isso dentro do Senhor, porque a justificação não é pela justiça da lei, mas pela justiça de Deus, que é entregue aos homens por meio da fé. Em resumo, irmão, de tudo isso, a graça entrou no mundo pela obediência de um só homem, e pela sua obediência a vida veio a muitos. E aqui está posto o contraste, irmãos. Se pelo pecado de um só homem veio a morte, e a morte passou a todos os homens, agora o apóstolo Paulo fala, a graça entrou no mundo por meio de um só homem, e por meio desse homem, a vida. E por meio desse homem, a vida. Adão desobedeceu e levou ao chão todos com ele. Cristo obedeceu e levantou consigo a muitos. Adão trouxe morte, Cristo vida. Adão trouxe a ofensa, Cristo o dom gratuito de Deus. Adão fez entrar o pecado, Cristo fez entrar a justiça e a vida. Quando Cristo e Adão, irmãos, são contrastados um com o outro, nós vemos a glória do Redentor que Deus providenciou. E quão insano é da nossa parte tentarmos de alguma forma acharmos que nós podemos nos redimir. Não. Todos nós estamos em Adão. Tudo que nós tocamos vira trevas. Tudo que nós fazemos é pecado. Mas Cristo é vida, justiça e graça. Graça. Ele é infinitamente superior ao primeiro Adão. O dom gratuito de Deus, irmãos, é maior que a ofensa. O apóstolo Paulo fala. A ofensa foi uma só. O dom da graça cobre não apenas o pecado de Adão que nos foi imputado, mas cobre também os nossos próprios pecados. Veja, a ofensa trouxe morte, mas o apóstolo Paulo fala, a obediência de um não apenas cobriu essa primeira ofensa, mas cobriu a multidão de pecados, porque a graça é maior que a ofensa.
Se houvesse, irmãos, um só pecado pelo qual Cristo não tenha morrido em favor do seu povo, nós seríamos condenados por esse único pecado. Irmãos, um só pecado foi suficiente para expulsar Adão e Eva do jardim. Um só pecado. Um só pecado. Nos faria dignos e merecedores do inferno eterno. É por isso que Cristo precisou morrer por todos os pecados de seu povo, para ser um perfeito redentor e salvador do seu povo. O dom gratuito, irmão de Deus, é maior que a ofensa, porque há mais graça e amor em Cristo do que pecado em nós. Porque a glória de Deus é preciosa para Ele. Cristo é o segundo e perfeito Adão. O próprio Deus se fez carne e levantou da lama e do pecado aqueles que ali se jogaram. É por isso que o dom gratuito é infinitamente superior à ofensa. O nome disso, irmãos, que o apóstolo Paulo fala, é graça sobre graça. O pecado abundou? Sim, o pecado abundou. Basta olhar o mundo, basta ler os livros de história, basta orar para dentro de nós, irmãos. Olhe para dentro de você, e eu e você veremos que o pecado realmente abundou. Mas não parou aí. Onde abundou o pecado, o apóstolo Paulo fala, superabundou a graça. Basta olhar para a cruz, basta olhar para o que Cristo faz nas nossas vidas, nos transformando. Basta olhar para os efeitos de tudo que Ele fez, irmãos. Ainda, queridos, o apóstolo Paulo nos diz que Adão levou muitos à morte, levou todos à morte, versículo 12, nós vimos isso. Ou seja, todos que nasceram por nascimento natural, nasceram nesse estado. Mas a obra de Cristo, o apóstolo Paulo tem que dizer, não levou a todos, mas a muitos à vida. Paulo faz um trocadilho aqui interessante, irmãos, porque essa discussão de todos, muitos na Escritura Sagrada, nós temos que ter muita cautela pelo contexto que está sendo afirmado. O tempo todo aqui o apóstolo Paulo fala que, ora, Adão pecou e levou todos à morte, ora ele fala que muitos morreram, ora ele fala que Cristo morreu e levou muitos à vida, ora ele fala que levou todos à vida. O que é? Foi muitos ou todos? Mas como o pastor Agostinho Podemos comenta, né? Muitas às vezes significa todos nesse texto. Todos significa muitos. Muitos significa muitos e todos significa todos. Então, o cuidado de nós entendermos como o apóstolo Paulo está usando esse texto. Quando nós olhamos, por exemplo, para João escreve a sua epístola para um grupo de gentios espalhado pelo mundo inteiro. Quando a gente entende que no primeiro século os judeus achavam que a salvação que o Messias havia providenciado era para eles mesmos, só os judeus, aí nós entendemos o porquê os apóstolos falavam. Cristo não morreu apenas só pelos judeus, morreu por todos, ou seja, pelos judeus e pelos gentios. Então o trocadilho que o apóstolo Paulo fala aqui, irmãos, é para deixar claro que o pecado de Adão levou toda a humanidade consigo, mas a obra de Cristo não levantou toda a humanidade, levantou alguns dessa ruína. É o que nós chamamos, irmãos, de morte vicária, ou morte substitutiva, ou ainda expiação limitada ou expiação restrita. A morte de Cristo na cruz, sua obra como novo cabeça, não foi por toda a humanidade, mas pelos eleitos de Deus. Pastor, isso é muito forte. Abra, por favor, João capítulo 17, por favor. João capítulo 17, versículos 6 e 9. Nosso Senhor Jesus, orando na conhecida oração sacerdotal, antes da crucificação, quando ele ainda estava com seus discípulos, ele diz, versículo 6: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora veja o versículo 9: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Explicitamente o Senhor fala, eu não estou rogando por um mundo, eu estou rogando por aqueles que o Senhor me deu. Da humanidade o Senhor me deu esses homens, e é por eles que eu rogo. Ainda, irmãos, João capítulo 10, por favor. João capítulo 10, versículo 11 a 16.
O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vem vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho. Agora veja o versículo 26. Por favor, mesmo capítulo. Quando ele se vira para Deus e fala assim: vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Ainda, irmãos, Mateus capítulo 20, versículo 28, por favor. Mateus capítulo 20, versículo 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de todos, de muitos. Dar resgate em favor de muitos. Por favor, Mateus capítulo 1, versículo 21, irmãos. Mateus capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Atos capítulo 20, por favor, irmãos. Atos capítulo 20. Versículo 28. Quando o apóstolo Paulo instituiu os presbíteros, ele disse: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Quem Deus comprou com o seu próprio sangue? A sua igreja. A sua igreja. E aí, irmãos, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, por favor. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aí você fala assim: pastor, está vendo? Ele veio para salvar os pecadores, ok? Mas ele veio fazer o quê? Salvar. Pecadores que morreram sem a salvação. Não pode ser que Cristo morreu por estes. Tá por quê, irmãos? Porque não há uma gota de sangue que foi derramada em vão. Cristo ele não derramou o seu sangue para tornar possível a salvação de alguns. Ele derramou para tornar certa a salvação daqueles que creem em seu nome, irmãos. Dizer que sim, que ele derramou para tornar possível e que muitos não serão salvos, é dizer que o seu sangue é ineficaz. É dizer que foi desnecessariamente derramado. É dizer que a morte dele não garante de fato a salvação de ninguém. Ele morreu realmente pelo seu povo. E todo aquele que crê no seu nome tem a garantia de que pertence a esse povo. Mas pastor, isso é muito forte. Quem são os eleitos de Deus? Quem sabe quem são os eleitos de Deus? Eu não sei, irmãos. Ninguém nasce com escrito na testa: eleito de Deus. É por isso que o evangelho é proclamado a todos. Vinde, crei no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. A oferta do evangelho é dada a todos, para que todo aquele que olhe para Cristo Jesus como o seu Redentor, que reconheça que é insuficiente para salvar, creia e confie nele, aí sim é atestado: esse pertence a Cristo. Por você Cristo morreu. Por você Cristo morreu. O que nós temos aqui, irmãos, em todo o capítulo 5, é o que nós podemos chamar de duas estruturas essenciais para entendermos o Evangelho. É o pacto de obras e o pacto da graça. Em Adão todos caíram. Em Cristo Deus levanta a muitos. É exatamente essa dinâmica, irmãos, que nos mostra por que Cristo precisou encarnar. Por que ele precisou encarnar? Porque se Adão foi o nosso primeiro cabeça, ele foi imperfeito e caiu, precisávamos de novo cabeça, homem,
para cumprir o que nós não cumprimos. Só que nós não poderíamos cumprir o que deveríamos cumprir. É por isso que o próprio Deus encarnou. Não haveria justiça em nenhum homem sequer sobre a face da terra que poderia ser substituto perfeito. É por isso que o próprio Deus encarnou, se fez totalmente homem para ser o nosso substituto perfeito, por causa da estrutura do pacto. Pacto de obras, Adão foi o nosso representante. Deus levanta um novo representante, Cristo, que morre no lugar do seu povo. Se a pergunta é, por que a morte e a justiça de um único homem satisfaz, paga os meus pecados e satisfaz a justiça de Deus? A resposta, irmãos, é que essa justiça de Cristo é nossa, por causa da relação pactual representativa estabelecida em Cristo. Se nós estamos em Cristo, essa justiça é nossa. Deus nos trata exatamente como se nós fôssemos em Cristo. É engraçado porque às vezes fala assim, eu particularmente me questionava muito, como eu falei para os irmãos, né? Por que eu recebi o pecado de Adão se eu não fiz nada? Mas eu não lembro nunca de eu ter me questionado. Por que eu recebi a justiça de Cristo se eu nunca fiz nada? É a mesma relação, irmãos. Um representante maravilhoso que Deus levantou para nós. E por que essa justiça é valiosa o suficiente para pagar o pecado de todos? Porque não é um simples homem, é um totalmente homem e um totalmente Deus, que obedeceu perfeitamente a lei. E essa justiça ela tem validade eterna, porque foi Deus que obedeceu sendo totalmente homem. Se fosse a minha e a sua justiça, irmãos, isso não satisfaria. É por isso que é insano, mais uma vez, nós acharmos que os méritos de outros podem nos justificar. Nem os nossos próprios méritos nos justificam muito mais os dos outros. É somente o mérito de um perfeito, um mediador, um redentor, um salvador, Jesus Cristo. Ele que é o nosso representante pactual. Citando então o holandês do século XVII, William Zabrakel, ele diz: o conhecimento dessa aliança é da maior importância. Ele está falando do pacto de obras. Pois quem se equivoca aqui ou nega a existência da aliança das obras, não entenderá a aliança da graça, e prontamente errará sobre a obra meritória e mediatória de Cristo. Quem nega a aliança das obras deve ser justamente suspeito de estar com eu quanto à aliança da graça também. É por isso, irmão, mais uma vez, que Adão não é um mito. Adão é uma pessoa histórica, porque historicamente a humanidade caiu nele. E Cristo é uma pessoa histórica, porque historicamente a humanidade foi levantada nele. Diante de tudo isso, irmãos, diante de tudo isso, todos nós pecamos em Adão. Todos nós nascemos em Adão. Todos nós já nascemos tendo ele por nosso cabeça. Nascemos em Adão, mortos nele, condenados nele, merecedores da ira nele, separados de Deus nele, inimigos de Deus nele, por causa de Adão. Mas em Cristo, Deus nos faz renascer. Eis porque, irmãos, que o nosso Senhor fala que é necessário nascer de novo. Porque no nosso primeiro nascimento nós nascemos em Adão, mas em Cristo nós nascemos de novo, enxertados nessa bendita e perfeita videira. Com este novo nascimento, a nossa ligação com Adão é cortada. Em Cristo nós somos vivos, absorvidos nele, salvos da ira por ele, unidos a Deus nele, filhos de Deus nele. Por isso, irmãos, a mais importante pergunta da sua vida, meu querido, não é com quem você vai casar, ou onde você vai trabalhar, ou quando você terá filhos, ou quando você vai poder comprar aquilo ou isso que você tanto deseja. A pergunta mais importante da sua vida é: em quem você está? Você está em Adão ou você está em Cristo? Não há meio termo, irmãos. Ou nós estamos sentados à mesa com Cristo, ou nós estamos sentados à mesa com Adão. Em quem você está? Eu não estou perguntando, queridos, se o seu nome está escrito no rol de membros de alguma igreja. Eu não estou perguntando se você está ou é batizado. Eu estou perguntando se você está em Cristo ou se você está em Adão. Não é se o seu nome está escrito no rol de livro dessa igreja, mas está escrito no livro da vida. Nele, todos os que estão nesse livro estão em Cristo. Irmãos, isso é exatamente o que o apóstolo Paulo chama em outras epístolas de autoexame para saber se estamos na fé. Aqui, muitos se enganam e têm se enganado porque confiam em coisas externas e não apenas em Cristo. Não apenas em Cristo. Quer saber como saber
Quer saber como saber se você está em Cristo? Se Ele é o seu cabeça realmente, a primeira coisa que temos que fazer é olhar para trás. Romanos, no capítulo 3, versículo 21, ao capítulo 5, versículo 11. Justificados mediante a fé em Cristo. Você creu em Cristo? Ele é o seu amado. Você confia nele e aborrece a si mesmo. Você espera somente nele e despreza a sua própria justiça. Você desprezou todas as suas obras como esterco e como nada para ganhar Cristo e toda a sua justiça. Meu irmão, você está em Cristo. Ele é o seu cabeça, não mais Adão, por causa da justificação pela fé. Esse é o fundamento da sua salvação. Esse é o fundamento da sua certeza de salvação. Se você fez isso, saiba que você foi arrancado de Adão e enxertado em Cristo, essa bendita videira. E então, depois que olharmos para trás, nós olhamos para frente, Romanos 6, 7 e 8, que nós ainda vamos ver, que mostra que aqueles que são salvos pela graça e que foram arrancados de Adão, estes vivem em novidade de vida. Eles odeiam o pecado e amam a justiça. Mesmo que ainda exista, como nós vamos ver em Romanos capítulo 7, a realidade do pecado no coração do crente, daquele que crê em Cristo, ainda assim, ele odeia aquele estado. É por isso que no final do capítulo 7, a angústia é suprimida pela graça. Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Salvador. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Graças a Deus por Cristo. Então a pergunta passa a ser: você tem amado o pecado ou odiado a ele? Quando ele acusa do seu pecado, você odeia mais a quem acusa ou o pecado que é acusado? Você prefere se entregar a esses pecados ou a obedecer a Cristo? A vida santa, irmãos, não é a causa da salvação, nem a base da nossa segurança e confiança. Eu espero que tenha ficado claro isso em Romanos capítulo 1, 2, 3 e 4. Mas sim, se ela não existe, é um grande sinal de que o sol da justiça de Cristo não brilhou sobre a face daquele rosto. Por isso, crente, se essa pergunta realmente te angustia, te aflige, esse é um bom sinal de que você está vivo. Por isso, volte-se para a base, volte-se para Cristo, volte-se para a fonte, Cristo, volte-se para o maior presente de Deus aos homens, Cristo. Ali, se você se encontrar ali, você não está em Adão, você está em Cristo. Ele é o seu cabeça. E os muitos que Paulo se refere, inclui você. Se você creu e repousa e espera apenas em Cristo e não nos seus méritos e nos méritos de outro. Por isso, crianças, preste atenção. Em que você está unida? A Cristo ou em Adão? Eu não conheço seus avós, mas eu sei quem é o avô do avô do seu avô, do avô, do avô, do seu avô, do avô, do avô, do seu avô, que vai dar lá em Adão. Você já nasceu filho de Adão. Agora a questão é, você precisa nascer de novo. Seus pais algum dia eles trouxeram aqui na frente, vocês foram batizadas. Agora vocês precisam vir com seus próprios pés e professarem a fé em Cristo. E você que ainda não creu em Cristo, saiba que você está em Adão. Se você me perguntasse, pastor, o que eu faço para ir para o inferno? Não precisa fazer nada. Nós já nascemos em direção a Ele, caminhando para Ele. Agora, se você perguntasse, qual é o caminho de salvação que Deus providenciou? O caminho não é outro, senão Cristo. Creia em Cristo e você será salvo. Eu e você precisamos da justiça desse novo Adão, não da nossa, que é a justiça do antigo Adão. Por isso, creia em Cristo. Irmãos, há duas humanidades, os que estão em Cristo e os que estão em Adão. Adão é o cabeça da antiga raça humana, Cristo é o cabeça da nova raça humana. Faça parte da primeira, nós fazemos parte da primeira por nascimento natural, nós fazemos parte da segunda pelo novo nascimento, o espiritual, por meio da fé. Oremos, irmãos, graças ao nosso Deus pelo bendito Salvador que Ele nos providenciou, o Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus, bendito seja o Teu nome,
porque o Senhor providenciou um novo e perfeito cabeça.